E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar e até um pouco um vídeo complementar do vídeo de ontem, né? Não sei se dá para dizer assim, né? Mas ontem a gente tratou aqui da atuação do Miguelito e do Enzo, né? Pela Bolívia nas eliminatórias da Copa. A Bolívia fez 4-0 na Venezuela e os dois fizeram gols, né? E mais do que falar só da atuação, dos gols e tudo mais, eu falei aqui da importância desses meninos de não necessariamente subirem e jogarem, no caso do Miguelito eu acho que sim, mas aí pegando o caso já do Enzo, que acho que pode render alguma coisa para o Santos no futuro, e é importante para o funcionamento do clube isso. E aí eu até abro já, emendando nesse começo de vídeo, algumas matérias aqui, para ver quanto o Santos arrecadou só nessa janela em Meninos da Vila, tá? E não necessariamente vendendo direto. Como, por exemplo, eu até tinha esquecido e lembrei isso na matéria do Diário do Peixe, que fala sobre essa venda, né? Nessa janela, o Santos vendeu, por exemplo, o Lucas Pires, né? Para o Burnley, da Inglaterra. Ele ficou a última temporada emprestado lá no Cádiz, tinha opção de compra de 2 milhões de euros, né? 2 milhões e meio ali, deu 15 milhões de reais. Eu acho que o Santos só tem 70% desse valor, tá? Se eu não estou enganado, o Corinthians tinha 30% ainda. Mas beleza, que seja, vamos colocar o valor inteiro até, depois desconto a gente vê se teria ou não. Ou seja, 15 milhões e um jogador que teve contrato renovado aqui e tudo mais, teve aqueles problemas, a gente sabe, né, de balada e tudo mais, enfim, mas acabou rendendo dinheiro. 15 milhões. Aí a gente teve o Patati, que também nunca foi unanimidade, teve todas as questões de ser negociado ou não, do ônibus e sei lá o que. 8 milhões e 100 mil reais, né? Algum dinheirinho também aí foi para o futebol israelense. E aí vocês podem ver, né? Não é nenhum time top, né? O Cádiz estava na primeira divisão da Espanha, mas caiu. O Burnley caiu na Premier League também, vai jogar Championship. Foi para a segunda divisão da Inglaterra, Lucas Pires. Patati foi para futebol israelense, apesar de ser o maior clube de lá, mas é o maior clube de Israel, né? Então não é grande coisa. Mas só aí já somamos 23 milhões de reais, né? Importantíssimo, né? Aí a gente vai para os meninos que já não estavam mais aqui, né? Marcos Leonardo e Ângelo. Marcos Leonardo vendido esse ano, Ângelo ano passado, né? O Ângelo foi a questão também os dois, na verdade, né? Tem os 10% ali de mais-valia, o que é exatamente, só explicando para quem não sabe. O Santos tinha 10% do lucro da negociação que Benfica e Chelsea teriam no futuro. O Santos vendeu o Marcos Leonardo por 15 milhões no começo do ano, 18 milhões. 18 milhões, porque eram 3 de bônus, eu acho, mas aí entra na negociação 18. Ou seja, o Benfica vendeu agora para o Al Hilal por 40 de euros. Então o lucro do Benfica foi 22 milhões de euros. Claro, isso sem contar taxas, impostos, essas coisas nunca entram na conta, né? Aí, esses 22 milhões de euros, o Santos tem direito a 10%. Então, o Santos recebe esses 10%. E mais aquela taxa do mecanismo da FIFA, que é quanto o jogador ficou de tempo no clube ali até os 23 anos, essa porcentagem vai aumentando ano a ano. Com o Marcos Leonardo, o Santos tinha direito, acho que era 4%, 4 e alguma coisinha, né? O limite é sempre 5%. Aliás, acho que era 4 mesmo, né? O limite é sempre 5%. E aí rendeu mais um dinheirinho. Então o Santos arrecadou aí com o Marcos, eu acho que até no GE estava aqui aberto, algo em torno de 20 e tantos milhões. Não, 30 e tantos milhões, rapaz. A matéria do GE fala aqui sobre os 10%, né, e tudo mais, mas o mecanismo de solidariedade, o GE coloca 37 milhões para o Santos. Rapaz, tudo isso. Não sei se essa informação está correta, mas tudo certo. Ou seja, aí já... até eu estava lendo a do Diário do Peixe, né? A do Diário fala em 22 milhões. Vou pegar, então, vou seguir aqui pelo Diário do Peixe para deixar o valor menor até, né? Para a gente não ficar, nossa, jogando lá em cima. Então, já são mais 22 milhões pelo Marcos Leonardo. O outro era o Ângelo, que é a mesma situação. Só que na época o Chelsea comprou do Santos por 15 milhões de euros, vendeu para o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, por 23, aliás. Comprou por 15, vendeu por 23. E o Santos arrecada aí os 10% mais o mecanismo de solidariedade, que dá aí uns 8 milhões e meio de reais. Ou seja, no total aí a gente vai ter algumas diferençazinhas aí de pouquinho valor, para mais, para menos, enfim. Mas arredonda aí para 50 milhões de reais, tá?
O Diário até coloca 54, o GE coloca mais que isso. Vamos arredondar para baixo, 50 milhões de reais, pronto. 50 milhões de reais só em Meninos da Vila aqui. Claro, alguns tiveram retorno aqui técnico, né? O Marcos Leonardo foi artilheiro ano passado, né? Querendo ou não, do ano merda que a gente teve, mas enfim. E outros que já nem estavam mais... aliás, que estavam aqui, mas nem atuando tanto, como Patati ou Lucas Pires, que foi emprestado, enfim. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Pelo menos entra aí 50 milhões no caixa do clube para ajudar o tal do fluxo de caixa que sempre reclamam que tá faltando, que não tem dinheiro. Tá entrando sempre, né? O problema é que o Santos sempre coloca metas absurdas, que nem tinha colocado na própria matéria do GE, fala que o Santos colocou como metas vender 134 milhões em atletas, né? Ou seja, muita coisa, né? Não pode um clube funcionar só vendendo atleta, mas tudo bem, a gente sabe que no Santos tem muita coisa que infelizmente não é ideal, né? Mas, digo tudo isso e volto a pontuar. Às vezes o menino não rende aqui o esperado, não é jogador para o Santos, não tem problema, mas é jogador para outros mercados. E aí eu cito outro que foi vendido já antes, né? O Gabriel Pirani. Jogou aqui, nunca foi unanimidade, teve um outro bom jogo, mas nunca conquistou nenhum técnico efetivamente. Mas foi vendido esse ano para o DC United, 1.300.000 euros. Dá uns 6 milhões e meio de reais. Ou seja, rendeu alguma coisa, rendeu um dinheirinho importante que entra em caixa, que entra no fluxo aí, enfim, às vezes é pouco, 6 milhões, mas você tem algum retorno, porque muitas vezes a base funciona para isso. Você vai ter alguns atletas para aproveitar, você vai ter alguns atletas para ter retorno técnico e outros não, outros você vai ter só o retorno financeiro se você souber onde alocar esses meninos. Se você souber que tem mercado alternativo para eles, repito, Israel para o Patati, MLS para o Pirani, o Juan que foi lá para a Bulgária, que foi numa negociação horrível pelo Nonato, mas beleza, foi. Tem como você pontuar que tem meninos que podem te render um dinheiro. É só saber onde, é só saber como negociar e é só saber tratar também. Agora, se você só escantear e sair emprestando para qualquer série D da vida, claro que tem uns que não tem condição, que com todo respeito não são jogadores para isso, que vão rodar para clubes menores, mas muitas vezes o Santos acha que perde o time e não sabe fazer isso. Há um tempo atrás o Santos usou o Poroso, né? Como a gente pode usar como exemplo, né? Buscou, pensou ele, jogou um pouquinho aqui no Aspirantes, foi vendido para Portugal, depois foi para a França ainda, deve ter rendido alguma coisa, não sei. Então, o meu ponto é, você pode ser mais inteligente na hora de formar esses meninos e conseguir ganhar dinheiro, além de aproveitar o retorno técnico. E o Santos muitas vezes dependeu sempre disso, nem muitas vezes, mas não está sabendo fazer nos últimos anos. Isso é preocupante, porque para o caixa do clube fluir bem, precisa disso, tá bom? Então, eu repito até o que eu falei no vídeo de ontem, o Miguel e o Enzo, para mim, o Miguel tem como jogar aqui, o Enzo ainda não, pode ser que melhore, pode ser que seja emprestado, enfim, mas eu acho que pelo menos dá para você ter um retorno financeiro nele ali. Pode ter um retorno financeiro no Enzo vendendo para o mercado alternativo. Fechou? É isso. Acho que deveria ser básico no clube, mas às vezes a gente tem que bater na tecla do básico aqui, de coisas óbvias. Enfim, paciência. Amanhã a gente volta com o pós-jogo. Não sei se vai dar tempo de pré-jogo hoje aqui, porque eu tava querendo fazer pós-jogo do Jogo do Brasil também. Mas enfim, vamos ver. Não vou prometer nada também, que senão eu não consigo cumprir e aí fica feio. Mas com certeza pós-jogo amanhã. Então, valeu.